mais um episódio do Café com as Amigas. Chegou para trazer novidades, notícias para você, telespectador brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui com a Priscila Cremon, que ela vai trazer aqui grandes novidades para você que queira saber como comprar a sua casa própria. E aqui do meu lado nós temos a nossa entrevistadora do podcast Café com as Amigas. Olá, meu nome é Suelen de Lima. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, pastora. De nada, sejam sempre bem-vindas. E também aqui do meu outro lado nós temos aqui a estreante pela primeira vez, a nossa... Faz parte também da equipe do Café, eu vou deixar ela se apresentar. Bom, meu nome é Lucélia Mendes, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, mulheres brilhantes, nesse bate-papo. Muito obrigada pelo convite, pastora. Obrigada a todos vocês. Muito bem-vinda. E aqui, na minha frente, aqui, gente, essa mulher espetacular, empresária, mentora, que vocês vão conhecer um pouquinho da história dela e ela vai trazer para você novidade de como comprar sua casa própria. Se apresenta essa aqui linda, Priscila Cremon. Então, eu sou a Priscila Cremon. É um prazer estar aqui com vocês e eu estou muito feliz de poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. Estou aqui à disposição para responder o que for necessário. Isso aí, Priscila. Muito prazer em ter você aqui. Tenho certeza que você vai poder ajudar a nossa comunidade aí, trazendo grandes informações, porque eu conheço o seu potencial e sei que você é uma pessoa assim, que está trazendo grandes valores para a nossa comunidade, tá? Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, Priscila, vamos para a primeira pergunta. Eu te admiro muito, né, pela questão de você não ser só uma loan officer, mas ser uma empreendedora também. A gente sabe que não é fácil ter um business desse, é muito burocrático, mas você conseguiu. Eu queria saber de você, assim, em que momento que você sentiu a necessidade, o desejo, né, de abrir o seu próprio business? Olha, foi quando eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? E eu sempre gostei de aprender. E quando eu entrei na Febracis, que foi quando eu comecei a fazer os cursos de inteligência emocional, que eu tive esse despertar para minha capacidade. Porque eu era uma pessoa muito tímida, tenho trabalhado todos os dias para melhorar essa questão, então me desafiado. Então foi ali que eu descobri o meu potencial e quando eu percebi que eu estava ajudando as pessoas na própria empresa que eu trabalhava, quem entrava, ou até os próprios loan officers, que eu trabalhava processando o financiamento, né? Então, a gente aprende mais no back-end como as coisas acontecem do que quem está propriamente vendendo o financiamento e ajudando o cliente. Aí, quando eu vi que eu estava ajudando os loan officers, ajudando os processadores e ajudando os clientes, eu falei assim, não, eu posso mais. Sim. E foi assim que eu tive essa inquietação de fazer, porque eu queria fazer das minhas ideias. Sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias de como eu posso ajudar mais as pessoas. Então, foi dali que eu falei assim, não, eu preciso montar algo do meu jeito. Eu tive a visão de montar essa empresa que, no meu ver, é para impactar a vida das pessoas, não somente de quem está comprando, transformar isso numa experiência. Porque eu sei o quanto as pessoas ficam nervosas quando estão comprando a casa própria. Eu passei por essa experiência comprando também. Então, quando eu descobri que as coisas estavam nas emoções das pessoas, aí que eu falei, não, agora eu posso fazer mais. Eu fui estudar minhas emoções, estudar a emoção das pessoas. E aí eu resolvi fazer do meu jeito para eu poder realmente ajudar a comunidade brasileira do melhor que eu pudesse fazer. Isso é legal. O seu lado criativo, ele é muito forte. Estrategista, né? Sim. Então, isso aí. E Priscila, e aproveitando esse gancho de ajudar, qual que é o melhor momento, assim, para a pessoa procurar você para adquirir a casa própria, assim, para realizar esse sonho? É no início do ano, no meio do ano, no final do ano? Qual que é o melhor momento? O melhor momento é sempre agora. É sempre ontem. Porque às vezes a pessoa deixa de vir falar com o profissional, falando assim, tá muito longe, ou isso não é para mim. E não, é para todos. Eu sempre falo assim, que não existe um cliente que não se qualifica. Existe o cliente que não acredita, que não se qualifica ainda. Porque eu já tive cliente que ficou 4 anos juntando dinheiro, de cliente que tinha IT number. Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas o tempo passa assim, ó. Quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você mora aqui e está pagando aluguel? Então, se você fizer um esforço em direção ao que você quer, com o direcionamento certo, você consegue chegar lá. Então, assim, nunca é tarde para procurar. Eu acho que quanto antes você procurar o profissional, melhor. Porque daí o que você vai
descobrir como cuidar do seu crédito, o quanto de dinheiro que você precisa. Vai fazer um plano para você, o que você precisa ter de renda. Eu já vi cliente meu melhorar de vida porque deu o primeiro passo para comprar a casa própria. Entendeu? E chega de pagar mortgage para os outros, né? Chega de pagar o dos outros. Porque o mortgage você paga. Você só tem que Seja o decidir seu ou dos outros. se vai ser o seu. Então, o mais primeiro a questão passo de- é hoje. É hoje. Ainda mais pela questão de valor de aluguel hoje aqui no nosso estado, né? Principalmente no nosso estado. O aluguel tá altíssimo. Então é melhor você colocar um pouquinho mais ali, investir e mais, pagar por algo que é seu. Isso é... E não faz sentido, assim, eu que trabalho com isso, que eu vejo o quanto que isso é um bem, não faz sentido realmente você pagar o mortgage para outra pessoa. Eu sei porque, assim, ó, eu conheço muitas pessoas que moram de aluguel, e tem um cliente agora que está comprando um apartamento, é mais barato o mortgage do que o aluguel que os outros amigos estão pagando. Então, não é um bicho de 7 cabeças você se organizar. Você não precisa começar com uma casa de 500, 700, 800 mil dólares. Dá para achar coisas que cabem no seu bolso, né? Para quem está começando, para você pagar o seu imóvel. Ali, enquanto você está morando nele, ele está se valorizando. Você está pagando uma coisa que está aumentando o valor e a dívida está diminuindo ao mesmo tempo. Então, eu acredito que diante dessa informação, que é possível, sim, todos ter sua casa própria É possível. aqui. O que está faltando é informação chegar sim. até nós, até as pessoas, né? E uma boa estratégia, né? Tem que fazer um plano, então, né? De forma geral, o que uma pessoa precisa para comprar uma casa? Quais são Olha, os principais passos? É simples, assim, é para ser simples, né? Você precisa de 3 coisas: um bom histórico de crédito, renda e o dinheiro que você vai utilizar para entrada e custo de financiamento. E você ajuda a pessoa nesse passo a passo na preparação. Sim, toda a instrução, com uma reunião a gente consegue identificar qual é o perfil do cliente. Eu geralmente gosto de ver alguma documentação para eu poder falar baseado no que está de fato no papel e não só na teoria. Mas quando a pessoa também não tem nada de documento, eu faço reunião mesmo assim, eu falo assim, olha, se a pessoa não tem crédito, então tá, vamos construir o crédito. A renda, você tem que fazer assim, porque, gente, a renda é básica. Tem duas formas principais de você mostrar a renda. Ou você vai mostrar ela com o imposto de renda, ou a movimentação bancária. Quando o cliente não paga o imposto e nem passa o rendimento dele na conta bancária, fica um pouco mais desafiador para a gente qualificar. Mas não impossível. Não impossível. Tá. Por falar nisso, assim, qual a melhor estratégia para quem quer comprar mais de uma casa, usando todos os benefícios e pagando menos de entrada? Ok. Então, essa estratégia, ela funciona mais, né, para quem declara o imposto e para quem tem pelo menos autorização de trabalho, que são esses programas que é com a entrada mais baixa, né, que é 3,5% ou 5% de entrada. Então, o que acontece? Você tem o direito de comprar a casa com a entrada baixa para a casa que você vai morar, que é a sua casa de moradia. Então, se você começa comprando direto uma casa de uma morada, que é uma single family, quando você tenta comprar, quando fala, agora eu vou comprar uma multifamília, o banco não vai acreditar, não faz sentido você sair da sua casa, na sua paz, para ir morar com o inquilino. Então, aí vai ser considerado investimento. É muito difícil a gente convencer o banco de que você vai morar numa casa de multifamília depois de você estar na sua single family. Então, o caminho ideal para você comprar até 3 casas com entrada baixa seria começar com um apartamento, que é um imóvel pequeno, depois mora nele 1 ano, aí vai e compra uma casa de multifamília, mora mais 1 ano e depois compra uma casa de uma família. Tudo isso com uns 3 a 5% de entrada. Excelente. Ótimo, ótimo. E fala pra gente se é mito ou é verdade esse assunto que eles falam aqui. Casa própria pode se tornar uma aposentadoria. Se imóveis é a aposentadoria do imigrante. Do imigrante. Olha, é uma verdade. Porque quando você acaba de pagar seu imóvel, ele já valorizou num tanto, mesmo que ele não tivesse valorizado nada. Vamos supor que você comprou um imóvel de 400 mil. Impossível ele não valorizar nada, mas quando você acabar de pagar ele, você vai ter aquele dinheiro. Então, assim, com o passar do tempo, o real estate, ele é um jogo
de que quanto mais o tempo passa, mais você ganha com ele. Sim. É muito difícil. Você pode pesquisar na internet quantas pessoas perderam dinheiro com desvalorizar o imóvel. Quando as pessoas perderam casas, que eu sei que os imigrantes, os brasileiros que conhecem essa época têm muito medo disso, foi naquela época de 2008. Mas naquela época não foi só a questão econômica. O Wall Street teve... O buraco foi muito mais embaixo. E antes disso não tinha regulamentação. Então tinha fraude em documentação. Eles estavam emprestando dinheiro à torta direito, sem checar nem ID. Às vezes a pessoa comprava uma casa e ainda pegava dinheiro de volta. Então era uma coisa louca que estava sendo feita na economia. Então foi por isso que deu esse crash. Mas hoje em dia os bancos eles estão se certificando cada vez mais que a pessoa pode repagar aquele imóvel. Porque vai ser assim, ó, ou você vai mostrar com o seu imposto que você pode repagar, ou você vai mostrar com a sua movimentação bancária, ou você vai comprar com o aluguel da própria casa. Então, alguma prova de que aquela casa vai se pagar, o banco tem. Ele vai se certificar daquilo. Então, hoje em dia está muito mais difícil isso acontecer. A gente não vê mais isso acontecendo, então é muito difícil você não ganhar dinheiro numa casa. Hoje eles acharam meios para diminuir a inadimplência. Para diminuir o risco. Porque isso não afeta só o ramo imobiliário. O ramo de investimento. Exato, é muita coisa que afeta. A economia toda, né? Então, fala pra gente também, assim, uma curiosidade, assim, minha. Sobre os juros da casa, que eles falam assim, como a gente está vivendo um momento onde a inflação está bem alta. A maioria das pessoas, talvez por falta de informação, elas acham que não é o momento de comprar a casa por causa do juro que está alto. Uhum. O que você fala, assim, pra gente sobre isso? Olha, e o que eu falo para as pessoas, falo muito para os meus clientes, é uma frase pronta que os americanos também usam, que a gente fala que você casa com a casa e você namora os juros. Por quê? Não, é real, porque assim, ó, se você deixar, vamos supor que você está esperando os juros baixar, 2, 3 anos. Se você for ficar esperando os juros abaixar para você comprar uma casa, você está deixando de ganhar valorização. E outra, eu acho, na minha opinião, eu senti um equilibrar maior do mercado quando os juros deu uma subida, porque estava impossível a inflação. Estava assim, um leilão, mas um leilão assim, fora do comum. As pessoas estavam ofertando 30, 40, 50 mil a mais na casa e estava difícil de ter uma oferta aceita, porque os juros estavam muito baixos. E lembrando que esse valor de diferença que a pessoa dá de oferta... Ela perdeu na valorização. E ela tem que pagar aquilo dali na entrada. Não é um valor que entra no financiamento. Então, nem é inteligente fazer isso, mas mesmo assim, ainda mais no nosso estado aqui, que o inventário de casas é pequeno, não tem muitas casas no mercado. Quem tinha dinheiro na mão, principalmente ali na época da pandemia, pós-pandemia, né? O pessoal colocou mesmo dinheiro na mesa e quem tinha dinheiro levou muita casa. Levou muita casa. E outra coisa, agora o juros está começando a baixar novamente. Quando os juros abaixassem, se tivesse uma queda drástica, que eles vão ser mais conservadores agora, mas se tivesse uma queda drástica com os juros baixando, aí você vai acabar pagando mais caro na casa. Então, o que você economizou ali naqueles 2 primeiros anos de economizaria, né, de juros, você perdeu porque você não teve essa valorização desse tempo que você não comprou. E ainda você vai pagar mais caro na casa lá na frente, porque vai ter mais concorrência. A concorrência vai voltar. Entendeu? Então, a gente fala assim, por mais que eu sei que pode ser um pouco assustador, os juros não necessariamente ele importa. Entendeu? Não que não importe. Eu penso assim, ó, compra alguma coisa que cabe no seu bolso da prestação agora. Depois a gente trabalha para melhorar. Sim. Ótimo. E a pessoa tem a opção também, né, de comprar juros. Ao invés, por exemplo, de dar mais de entrada, ela comprar um juros melhor. Mas nem todo mundo vê o benefício disso. Exato. Mas se a gente pôr ele na ponta do lápis, vai ver que realmente faz sentido. E por falar nessa questão de valorização da casa, a pessoa que tem uma casa, ela está valorizada, o que ela pode fazer com esse equity? Olha só, isso é um ponto muito interessante. A valorização você pode tirar da casa. Acho que bastante gente sabe disso, mas para quem não sabe, você pode fazer um segundo loan na casa. Tem vários... Aí são programas que tem várias categorias nisso daí. Mas basicamente, resumindo, é você tirar um segundo loan na valorização. Então, vamos supor que você tem um mortgage, você tem hoje um valor financiado de 400 mil, num juros de 7%.
Se os juros abaixar, compensa você refinanciar tudo e tirar dinheiro na casa. Mas, se você tem um juros de 3%, 4% e o juros está 6%, 7%, não faz sentido você refinanciar esse aqui que você tem para você tirar outro dinheiro. Então, você mantém o seu financiamento original e aí você tira um segundo loan na casa. Aí você tem acesso a esse dinheiro. Você pode usar a valorização da sua casa para comprar outro imóvel, investir no seu business, pagar despesas, se for o caso. Até reformar a casa. Reformar a casa. Eu tenho um programa, gente, que olha, eu vou começar a falar desse programa em breve, que é um HELOC, que você tira em 5 dias ele fund. Uau. Você aplica, o sim ou não sai em 5 minutos, porque ele é todo feito, é um banco que eles fizeram tudo no AI, então o que você coloca lá a aplicação, onde você mora, e lá já vai te dar, se você tem valorização ou não, eles vão te fazer uma oferta, sim ou não. Um processo muito mais rápido. Se for sim, aí em 5 dias você conseguindo verificar, outra coisa, a renda você verifica com imposto e com movimentação bancária. Então, o que tiver maior, eles vão utilizar. Então, vamos supor que você tem 50 mil no imposto, mas você rodou 250 na conta. Eles vão usar o maior. Mas lembrando que essa movimentação bancária tem que ser feita da maneira correta também, né? Por isso que é tão importante a pessoa procurar, né, por um profissional, procurar pelo loan officer para ele poder estar explicando certinho, porque tem muitas coisas que nós como leigos, né, que não tá trabalhando com isso, não tá nesse mercado, não sabe. Então, cada vez mais eu entendo que a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Às vezes a gente até acha que sabe, mas não sabe. Então, por isso que é muito importante essa questão de procurar. Você cobra alguma coisa pela sua consultoria? Não. Ok. Toda a preparação para a compra da casa e essas estratégias, elas são todas gratuitas. A gente recebe, na maioria das vezes, do banco ou do próprio cliente no dia do fechamento, mas está tudo incluído nas taxas que a gente passa para a pessoa. E se um morador de Massachusetts quer comprar uma casa em outro estado, vocês fazem também? Como investimento, eu consigo fazer em qualquer estado. Como moradia, a gente faz New Hampshire, Flórida e Massachusetts por enquanto. Ok. E Priscila, e pessoas não necessariamente estando aqui nos Estados Unidos, conseguem também estar adquirindo uma casa aqui? Conseguem, sim. Existe esse financiamento para investidor estrangeiro. Ele é um financiamento simples, para te falar bem a verdade. É simples. Você só precisa ter uma conta bancária internacional ou abrir aqui. E o passaporte e a renda é através de uma carta que o seu contador do seu país faz ou utiliza-se o aluguel da própria casa para se pagar. Então, dá sim para comprar como investidor estrangeiro. Então, quer dizer que diante de tanta informação, nós vimos que não tem desculpa para comprar sua casa própria aqui nos Estados Unidos. Sim. Tem jeito para tudo. O negócio é procurar o caminho certo, procurar a Priscila para mais informação para quem está nos assistindo aí, que eu tenho certeza que ela vai poder te orientar no caminho certinho de que você precisa ir. E por falar esse ramo aí de investimento, sobre o flip, polêmico flip, ele ainda vale a pena e você faz financiamento de flip? Vale a pena. Só que o que eu falo para os clientes, gente, o flip é uma coisa assim, eu acho que está criando-se uma imagem, principalmente por muitas coisas que estão lançando no mercado, as pessoas falando muita coisa. Dá para fazer dinheiro, sim. Mas eu acredito que você tem que tomar cuidado, como tudo você tem que estudar sobre. Eu faço questão de quando um cliente, principalmente que não sabe como fazer, a pessoa me procura, quer fazer flip. Primeiro, você já fez? É um risco Não. muito grande. Então, eu chamo a pessoa e falo assim, olha, você vai ter gasto com isso, 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 aquilo. Porque o pessoal tá fazendo muita propaganda na internet, prometendo lucros absurdos. Que até dá para fazer, mas como toda empresa, como todo empreendimento, existe um caminho do aprendizado. Você não vai começar fazendo um flip de milhões, né? Além do aprendizado, são os contatos que você precisa ter, a equipe, você precisa do serviço de muitas pessoas. De muitas pessoas. Então, você precisa conhecer. O que eu falo para os clientes que querem começar? Começa fazendo uma coisa menor. Eu instruo a pessoa. Que legal. Com o que eu posso. Tenho certeza que isso é um plus. É um Porque plus. normalmente as pessoas não se preocupam muito. Elas só querem fazer o financiamento, como que ele vai pagar, como que ele vai fazer. Isso é um problema dele. Sim. Mas eu acredito que dessa forma você fideliza clientes. Eu me preocupo bastante com a pessoa que está sentada na minha frente. Então, a pessoa que vira para mim e fala assim, eu nunca fiz flip e
quer fazer? Eu falo assim, vem cá que eu vou te mostrar. Aí eu mostro os números, porque você precisa entender, né, os números, você precisa fazer a pesquisa, você precisa saber por quanto você está comprando a casa, por quanto você vai vender. Antes de você comprar aquele projeto, você já precisa saber analisar com a ajuda do corretor, ou você pode também buscar de ver sozinho, mas geralmente tem um corretor envolvido ali, para te falar o quanto que essa casa, para você saber o quanto que essa casa vai avaliar depois. Porque se o projeto não fizer sentido, não vale nem a pena você começar. Isso é pra gente ver o quão importante é o planejamento. Exatamente. Principalmente quando não vai tocar no bolso. Se você não fizer um bom planejamento, não importa o que seja. Vou planejar umas férias, planejamento. Vou abrir um business, planejamento. Eu vou comprar algo, é planejamento, não tem jeito. E por falar em planejamento, a gente sabe que você está se lançando no mercado como uma mentora. E rapidamente você me mostrou aí há uns dias atrás a sua estrutura do seu business ali na questão digital, na questão de processos e tudo mais. Fiquei bem admirada, é algo realmente bem diferente do que a gente costuma ver por aí. E eu sei que você vai contribuir com as pessoas em relação a isso. Então, a gente gostaria que você explicasse um pouco mais pra gente, né, sobre quais temas, quais assuntos você vai tratar nas suas mentorias. Olha só, é o mercado e a mentoria que tá me puxando, na verdade. Eu tentei dar uma corrida ali, mas eu percebi que eu tava com ouro na minha mão, né? Ouro de conhecimento, não tô falando nem de dinheiro em si. Eu me apaixonei por essa questão de estruturar o business quando eu fui fazer para mim. Então, eu descobri esse talento com o AI, com a tecnologia, e eu acredito que eu posso contribuir muito na vida das pessoas com isso, porque eu fiquei chocada com o que eu consegui produzir ali, né? E com a minha paixão mesmo pelo AI. E é assim que eu quero seguir, na tecnologia, a estruturação de business, ajudar as pessoas a se organizarem com coisas básicas, assim, com você organizar uma agenda, você organizar um sistema básico, alguma coisa que funcione para que você consiga, pelo menos, funcionar ali no seu business, deixar ele bem organizado, assim. Então, naquele dia em que você me mostrou, eu falei para a pastora, eu falei assim, pastora, a Priscila tá simplesmente com obesidade intelectual. Ela precisa começar a colocar isso pra fora. As pessoas precisam ouvir ela. Ela tem muita coisa pra contribuir. Aí, na mesma semana, eu vi um folder seu. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, primeiro que a Pri merece, né? Porque a gente sabe que isso é uma renda também, né? Então, ela merece crescer ainda mais, ela merece fazer muito mais do que ela já faz. E as pessoas também, a nossa comunidade merece, precisa ter alguém igual você que sabe estruturar uma empresa. Eu acredito que você aprendeu muito pela necessidade, pela dor, porque na hora que você saiu ali do seu conforto e decidiu abrir uma empresa, ainda mais uma empresa tão burocrática como aquela, que necessita, assim, de uma gestão organizacional tão grande. Eu imagino que foi aí que você aprendeu e você fez. Então, você é uma mentora que não só sabe na teoria, você sabe na prática. E eu vi que você colocou as mãos ali. Então, eu tenho a certeza que a sua mentoria, assim, vai ser um sucesso. Eu mesmo, Suelen, sou uma que vou querer estar lá, vou te acompanhar, porque realmente isso faz toda a diferença. E não só como mentora, mas agora também ela está se posicionando como palestrante, tá? Eu seria lançar isso aqui no Café Casamento, nesse podcast, porque como mentora e ainda falando a nossa língua português, meu Deus, só tem que agregar mesmo na nossa comunidade. Priscila, muito obrigada, porque você é uma mulher de grande potencial e que está aí se despontando na frente de muitas pessoas. E nós estamos só que agradecer a Deus por ter uma pessoa como você, com tanta inteligência, com tanto conteúdo. E isso, eu fico feliz de poder ter pessoa como você na nossa comunidade e principalmente por ter esse coração aberto de querer ajudar pessoas. Acho que foi isso que até que nos conectou, não foi verdade? Foi. Isso de querer ajudar as pessoas, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um ouro que a gente carrega no nosso caráter como mulher, né? E você quer falar um pouquinho sobre palestrante? Você como palestrante aí está surgindo alguns convites. Você quer falar alguma coisa assim? Olha, você está indo para o poder do network, não tá? Tô indo. Eu tenho me conectado. Mais outra coisa que eu tentei dar uma fugida, mas não teve como. É o que a Suelen falou, assim, e que você, pastora, falou. Quando a gente tem esse desejo de ajudar as pessoas
eu lutei muito com a timidez para poder estar na frente. E chegou um momento que eu não consegui mais fugir, porque as pessoas... Eu tô ajudando um, tô ajudando o outro. Então, é uma coisa que realmente está acontecendo mais rápido do que eu imaginava. Tô com alguns convites, inclusive até internacionais, para palestrar. Merece. E eu espero, assim, ficar cada vez melhor. Eu acredito que do meu jeitinho eu consigo passar minha mensagem, não tem problema. E é realmente para ajudar as pessoas, que eu penso assim, gente, tem tanta gente no mundo falando tanta coisa. Se você é uma pessoa que você passa confiança para 1, para 2, para 3, se você é uma pessoa de verdade, as pessoas veem quem é de verdade e quem não é. Então, eu acho que tá faltando gente no mundo para passar a verdade. Eu não sou aquela pessoa que fala para o cliente 1000 maravilhas para ele poder fazer algum negócio comigo. Muito pelo contrário, às vezes eu posso até desanimar, porque eu falo a verdade. Então, é assim que eu quero seguir daqui para frente, falando a verdade para as pessoas e ajudando do melhor que eu puder, nem que seja com o exemplo. Porque vocês, assim, quem tem mais facilidade para falar é uma coisa, mas você se superar dia a dia para você ajudar as pessoas é muito por amor a Deus e ao próximo, porque eu sei que eu vim nessa terra para ajudar as pessoas. Uau, Chamado. Você vai abençoar muitas pessoas ainda. Na verdade, você já vem abençoando. Ótimo. Qual o conselho, Priscila, que você dá para uma pessoa que quer seguir essa carreira, esse ramo imobiliário? No ramo imobiliário, para qualquer carreira, gente, é você buscar ser o melhor possível na vida, buscar informação e saber se você está entrando naquela coisa pelas razões certas, porque dinheiro ele vem como consequência, mas o que você se propor a fazer tem que arder no coração, tem que ser alguma coisa que você realmente quer fazer e que você tem essa vontade, esse chamar de ajudar as pessoas, que se você fizer só por dinheiro, você não vai ficar fulfilled, você não vai se sentir bem. É o princípios. E para fechar nosso podcast, Priscila, gostaria que você olhasse para aquela câmera dali e falasse para nossos telespectadores uma mensagem para nossos imigrantes que estão aí querendo comprar a casa própria, que ainda que estão com um pouco com medo. Uhum. Qual é essa mensagem assim, que você gostaria de mandar para eles? Informação, gente. Busca informação. Informação é poder. Às vezes, por uma informação errada, você pode perder 1 ano da sua vida, ou 2, ou até fazer besteira. Eu não falo nem em questão de comprar casa. Eu falo na vida. Tudo que você for fazer, você tem que buscar se informar primeiro. Buscar se informar quem são as pessoas que você está trabalhando. Quem são as pessoas... Vou além. Quem são as pessoas que você está convivendo. E sempre pedir, primeiro de tudo, a permissão de Deus para fazer qualquer coisa. Então, esse é o recado que eu queria deixar para as pessoas, para elas tentarem ser cada vez melhor para si mesmo e para o próximo, que para mim esse que é o sentido da vida. Se você fizer de tudo para fazer o bem por você, por quem está do seu lado, ou porque você não conhece. Lindo. Né? Eu acho que é isso, gente. Tentar buscar sempre ser uma pessoa melhor. Abrir os olhos e se perguntar todos os dias, será mesmo que eu tô sendo uma pessoa boa? Será mesmo que eu poderia ter feito isso melhor? No que eu posso ser melhor hoje? Sim. Então, esse é meu recado. Mas não tenham medo de procurar um profissional para te auxiliar. Isso é o principal. Informação tá aí para tudo. Para tudo. A gente tem profissionais hoje, para qualquer coisa na vida, você não pode ter um mindset de, eu não vou pagar o preço desse profissional, porque às vezes esse preço que você vai pagar aqui vai te salvar muito mais lá na frente. Estou falando da contabilidade, estou falando do bookkeeping, estou falando de tudo na vida. Sempre buscar ajuda de um especialista. Você não consegue emagrecer sem um nutricionista, sem um personal. Busca, só busca. Você ganha tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Principalmente quando se trata de investimento. Exato. Bom, pastora Lu, acho que a gente saiu daqui, né? Cheia de informações. Sim. A gente quer te agradecer, Priscila, pelo seu tempo, né? Por você ter aceito o convite, tá aqui com a gente.
Dizer que a gente sente muito orgulho de ter você, né, no nosso grupo, no Café com as Amigas. A gente sabe que você vai agregar muito. Eu sei que você está chegando para somar, tá? Então, a gente te agradece por tudo isso. E você que nos acompanhou até aqui, queremos agradecer você também. E todos os nossos episódios vocês podem assistir através do site do Brazilian Times, www.braziliantimes.com/tv. Ali vocês vão conseguir assistir, nós temos uma programação e vocês podem estar assistindo também através da TV, Smart TV de vocês, porque vocês podem estar baixando o aplicativo e também o aplicativo pelo celular. Enfim, são diversas as maneiras que você tem para assistir o nosso podcast Café com as Amigas e outros podcasts também que são transmitidos pelo Brazilian Times. Muito obrigado e até a próxima. Bye. Obrigada, gente. Bye.